Uma das coisas que o STF tem feito, alguns ministros do STF têm feito, que realmente dissolveu o Congresso, é que quando o Congresso aprova algum projeto de lei, alguma PEC, um ministro do STF pega a sua caneta, vai lá e anula todo esse processo. Anula centenas de milhões de votos. Todo o projeto tem que ser aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados. No Senado foi aprovado a PEC 8, que acaba com as decisões monocráticas de ministros do STF. Isso tira o poder ditatorial do Alexandre de Moraes, do Barroso, do Gilmar Mendes, de sozinho anular uma decisão que é feita por representantes eleitos na Câmara dos Deputados e dos senadores, do Congresso. É um passo fundamental e acabou de ser votada na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ aprova a PEC que limita decisões monocráticas do STF. Decisão monocrática, gente, é a ditadura. É a decisão de uma pessoa, um ministro anulando a decisão de centenas de representantes eleitos. Loucura é termos acusados de receber propina de várias empresas, inclusive da Odebrecht, agora sendo inocentados ou tendo seus processos arquivados por ministros da Suprema Corte e depois virem aqui na Câmara defender esses mesmos ministros, entre aspas, que na verdade são políticos e, pior do que isso, são muitos deles juízes que estão utilizando da toga para beneficiar o crime organizado, inclusive aqui na política brasileira e no parlamento. Loucura é ver um delator que confessou os crimes cometidos, milhões de reais desviados, e não só um delator, mas vários delatores, terem também seus processos anulados e agora começam a receber o dinheiro do roubo de volta. E aí, os errados somos nós que estamos denunciando essas barbaridades do crime organizado no Supremo Tribunal Federal. O que nós temos são bandidos de toga, cúmplices das maracutaias realizadas no Brasil nos últimos anos para botar de volta um ladrão na presidência da República. Está encerrada a votação, vamos abrir o painel. O colegiado decidiu. Está aprovado o parecer da PEC 8, por 39 votos a 18. Pessoal, está aí mais um passo dado para resgatar a nossa democracia. A gente sabe, a gente queria muito mais. Queríamos que o Senado já tivesse impeachmentado Alexandre de Moraes e também outros ministros que cometeram crimes. Mas, como a gente está apanhando, essa é sim uma grande vitória, pessoal. É uma resposta do povo. Aqueles poucos deputados, aqueles poucos senadores que estão ali lutando por essas pautas são os representantes do povo, os representantes da direita. E essa é a nossa resposta. Nós estamos deixando claro que se a corte não se autorregular, não recuar, não parar de avançar a censura no Brasil, eles vão sofrer as consequências. E claro que vão sofrer de qualquer maneira, mesmo que parem agora. Porque daqui 2 anos, de 2026, a gente vai renovar a Câmara, a gente vai renovar o Senado e nós vamos conseguir acabar de vez com essa várzea que está acontecendo no Brasil. Foi aprovado agora na CCJ essa PEC, de limitar os poderes do STF, e lá nos Estados Unidos também foi, a gente noticiou isso aqui, foi aprovada na CCJ de lá, também um projeto de lei que vai proibir o visto deles para entrar nos Estados Unidos. Então, assim, o que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal é ótimo para nós. Eles estão sofrendo pressão de todos os lados. E olha só, pessoal, o Gaia, ele deixou bem claro aqui quais são os nossos próximos passos e o que devemos fazer. E claro, vamos marcar o nome daqueles que votaram em não para limitar os poderes deles. Olha aí. Proposta ainda precisará ser analisada por comissão especial antes de ir para o plenário. Governistas tentam barrar a votação. Obviamente, governistas é o quê? A esquerda, o PT. Lula, obviamente, está tentando barrar esse projeto de lei. Mas já foi votado. Nós já passamos da metade do processo de fazer isso virar lei. E aí, tá aqui, ó. Esse foi o placar da votação na CCJ hoje. Foram 57 votos, 39 favoráveis e 18 contra. Essa votação, ela sim você tem que tirar um print. Se esse deputado federal for do seu estado, você tem que tirar um print. Porque essa pessoa que votou contra a CCJ, votou contra esse projeto de lei, ela está literalmente votando a favor da ditadura. Isso não é sensacionalismo, não estou fazendo hipérboles, não. Literalmente, uma pessoa que é contrária a isso, ela está votando a favor da manutenção da ditadura. Aí nós temos Alfonso Mota, Bacelar, Chico Alencar, Duarte Júnior, Eduardo Bismarck,
Flávio Nogueira, Helder Salomão, José Guimarães, esse aqui é o Capitão Cueca, né? Maria Reis, Petrus Ananias, Paulo Magalhães, Renildo Calheiros, Rubens Pereira Júnior, Érica Cocai, claro que o Lindbergh Farias vai estar nisso daí, Pedro Campos e Rafael Brito. Estas pessoas votaram pela ditadura, mas tivemos uma vitória estrondosa na CCJ, gigantesca. Essa vitória na CCJ não pode ser esquecida. Nós demos um gigantesco passo para resgatar. Cara, meu amigo, se a gente derruba a possibilidade de um ministro do STF ir lá e anular uma decisão do Congresso, a gente vai fazer um resgate gigantesco para a nossa democracia. O Congresso hoje está quase que dissolvido. Boa parte do que nós decidimos simplesmente é anulado lá em cima. Então a matéria está clara, olha aqui. Vou pegar a matéria aqui para vocês verem. Aqui. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nessa quarta-feira, nessa quarta-feira 9, por 39 votos a 18, a proposta que limita decisões monocráticas, ditatoriais, autocráticas, absurdas, ridículas, nazistas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O texto deve agora ser analisado por uma comissão especial antes de ir ao plenário. A PEC faz parte de um pacote de medidas que miram competências no Supremo que estão em análise da CCJ. O texto foi aprovado sob protestos de governistas, protestos do PT, que tentaram obstruir a votação depois de não conseguirem negociar um acordo. A PEC já havia sido pautada outras 4 vezes, acabando em votar. Eles estão tentando barrar isso, vocês não estão entendendo. O governo, o PT, eles estão tentando barrar isso há meses, há mais de um ano, mas nós demos um passo gigantesco. As chamadas decisões monocráticas são aquelas proferidas por apenas um magistrado. A proposta vale para o STF e outros tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral. Na prática, a PEC prevê que magistrados não poderão, por meio de decisão individual, suspender a validade de atos dos presidentes da República, do Senado ou da Câmara. Ou seja, devolve um pouco da democracia para o povo. De acordo com o texto, ficam proibidas as decisões monocráticas que suspendem a eficácia de leis ou atos de presidentes da República, do Senado, da Câmara e do Congresso. A PEC já foi aprovada pelo Senado. Por regra, a CCJ avalia a constitucionalidade e a admissibilidade das propostas e não o mérito. Cabe ao colegiado dar aval ou não para o avanço dos textos na casa. Depois de aprovada, uma PEC ainda precisa ser analisada por uma comissão específica. Então, vai ter a análise da comissão específica, beleza? Depois vai ser votado no plenário vai passar. Depois vai o Lula para sancionar. O Lula vai vetar. Você pode ter a mais absoluta certeza. Já vou te explicar. O Lula vai vetar isso daí, porque o Lula, se isso aí passa, o Lula perde o seu operador da ditadura, o seu capanga superior lá no STF. E aí, vamos derrubar o veto. Ele veta, não tem problema, nós vamos trabalhar para derrubar esse veto. E a partir desse momento, o STF vai perder muita força nessa corrosão da nossa democracia. E voltará a agir como uma corte que sempre deveria ser. Trabalhar para assuntos da Constituição. Então tá aí, pessoal, muito bem mastigadinho e explicadinho o que aconteceu para vocês aí, né? O Gustavo Gaia faz esse ótimo trabalho, pessoal, e é isso mesmo. Nós temos que ficar de olho nisso. O que foi aprovado foi o projeto de lei. Vai ser votado no plenário lá da Câmara ainda, mas foi um grande passo. Tentaram obstruir, mas não deu certo. E como o Gustavo Gaia aqui disse, né, parece que já tem a maioria dos votos para conseguir aprovar. Então vai pro Lula, vai vetar e vão derrubar o veto. E aí sim, quando for aprovada no plenário a derrubada do veto do Lula, finalmente teremos novamente uma corte que, né, tem ali os seus poderes limitados. Não podem fazer tudo o que querem. Isso não pode acontecer, mas eu já quero mostrar aqui pra vocês. Acabei de ver essa notícia aqui no Twitter. Finalmente o Twitter voltou, né? Essa aqui, ó, pessoal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar certinho a imagem pra vocês, pra mim não passar a informação errada. Aqui, ó. Tá aqui. Olha só o que o STF está fazendo. Grave. Ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam
que pacote que limita o poder da corte é inconstitucional e deve ser derrubado se chegar ao judiciário. Na avaliação de integrantes do STF, as propostas, caso aprovadas, devem acabar sendo alvo de questionamentos na corte. Então, parece que eles já estão se movimentando para tentar barrar essa PEC, mas isso aqui, pessoal, a gente não pode de forma alguma deixar acontecer, porque os ministros eles já colocam ali uma tampa em várias decisões do Congresso. Começa por aí, já agem errado, mas eles agirem assim uma decisão do Congresso que atinge o Supremo diretamente e por causa de atingir o Supremo diretamente, eles também anularem, isso aqui tem que causar uma guerra no Brasil. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, parece que os ministros querem tomar aí a frente desse projeto e acabar com essa votação. Eu realmente fiquei preocupado e queria já passar para vocês essa informação e pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha que vai dar isso aqui, pessoal. E claro, eu queria mostrar mais um depoimento falando desse assunto também do Van Hatten, porque ele sabe que o Lula vai vetar lá na frente e ele já desceu o bambu porque sabe que o STF e o governo está assim. E sabe o que a gente tem que fazer no final? Na verdade, é derrubar os dois. Olha aí. Parecer do relator. Primeiro orador inscrito, deputado Marcel Van Hatten. Senhora presidente, eu ouvi atentamente aqui os reclames ou as manifestações aqui dos membros do governo. O deputado Lindbergh, que há pouco falou que era loucura aprovar isso aqui. Isso aqui que é loucura? Loucura é nós termos um presidente da República condenado em todas as instâncias por corrupção, formação de quadrilha, e ser depois privilegiado com habeas corpus que sai na frente da fila de todo mundo, na frente de todo mundo, para ser solto e depois tem os seus processos anulados por causa do CEP, do endereço, onde os iluministros achavam que deveria estar sediada a discussão do seu processo criminal. Loucura é termos acusados de receber propina de várias empresas, inclusive da Odebrecht, agora sendo inocentados ou tendo seus processos arquivados por ministros da Suprema Corte e depois virem aqui na Câmara com absoluto conflito de interesse defender esses mesmos ministros, entre aspas, que na verdade são políticos e, pior do que isso, são muitos deles juízes que estão utilizando da toga para beneficiar o crime organizado, inclusive aqui na política brasileira e no parlamento. Loucura é ver um delator que confessou os crimes cometidos, milhões de reais desviados, e não só um delator, mas vários delatores, terem também seus processos anulados e agora começam a receber o dinheiro do roubo de volta. E aí, os errados somos nós que estamos denunciando essas barbaridades do crime organizado no Supremo Tribunal Federal. O que nós temos são bandidos de toga, cúmplices das maracutaias realizadas no Brasil nos últimos anos para botar de volta um ladrão na presidência da República. Ladrão, quadrilheiro, corrupto, Luiz Inácio Lula da Silva. E depois quem fala isso que é processado. Honestos são presos e bandidos são soltos. E aí tem que ouvir aqui gente que foi delatado por empresário que diz que pagou propina e depois é deputado, é senador, dizendo que é honesto, dizendo que nós somos os errados. Mas pelo amor de Deus! Tô falando alguma mentira aqui?
Senhora presidente, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com o Brasil é crime de lesa pátria. O que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com o Brasil é ataque à democracia, é benefício aos corruptos. Eu não tenho medo nem receio daquilo que eu falo. A Constituição me garante. Alguém me perguntou se eu tenho seguro contra as coisas que eu falo. Tem a Constituição. E se agirem contra a Constituição, errados estão eles. Este projeto sequer é necessário. Pois vejamos, aqui diz que se o Supremo Tribunal Federal exorbitar do seu adequado exercício da função jurisdicional, inovando o ordenamento jurídico com norma geral e abstrata, esta norma poderá ser sustada pelas casas legislativas por um quórum altíssimo. Mas vem cá, nós estamos botando na Constituição, sabe o quê? Uma forma de desfazer legislações criadas pelo Supremo. Nós aqui estamos admitindo que o Supremo cria legislação. Norma geral e abstrata, deputado Lafayette. Mas essa é função do Supremo? O Supremo não tem essa capacidade de inovar, criando norma geral e abstrata. Não tem. Jurisprudência é uma coisa. Decisão jurídica sobre lei existente, sobre preceito constitucional, norma que precisa depois ser respeitada por todas, criadas, mas repito, por jurisprudência e decisão de magistrados. Mas não inovar no arcabouço geral, legal, perdão, porque isso é função de deputado, de senador eleito pelo povo brasileiro. O povo brasileiro nos dá aqui o privilégio de representá-lo, nos dá a oportunidade de decidir sobre o que é bom e o que não é bom. Às vezes erramos, às vezes acertamos. É da democracia. E quando erramos, há a possibilidade do Congresso desfazer o erro com ulteriores discussões de novos projetos de lei. Mas não cabe ao Supremo Tribunal Federal legislar ou inovar criando norma geral e abstrata. Não cabe. Não é função do Supremo Tribunal Federal. Aqui estamos apenas devolvendo, mais uma vez, como fizemos na PEC 8, ao povo que lhe é de direito. Então tá aí, pessoal, não estão fazendo nada demais, essa é a verdade, é o que o Van Hatten quer mostrar aqui. A gente já tem lei, a gente já tem uma Constituição a ser seguida, e o que estamos fazendo é só voltando à normalidade, porque hoje os ministros acham que são deuses, e se eles estão atravessando as leis, se estão rasgando a nossa Constituição, os errados são eles, e quem tem que pagar são eles. Simples, acabou. Se o Congresso tiver que derrubar a decisão de um ministro, o Congresso deve derrubar a decisão de um ministro. Porque um homem só consegue derrubar ali a decisão de mais de 500 deputados. É inacreditável o poder que o Supremo tem hoje no Brasil. Então, parabéns para deputados que pressionaram para passar essa PEC, parabéns para senadores que também, estão pressionando para o avanço do Brasil contra o Supremo Tribunal Federal, porque essa luta já virou uma luta do povo contra o Supremo, porque hoje temos ali os 11 ministros, mais uma cúpula do poder, que quer, no povo, e o povo, com seus poucos representantes ali que realmente representam o povo, estão tentando lutar. Então, pessoal, a gente não pode retroceder, a gente não pode parar, temos que continuar avançando. Por isso que eu peço para você me ajudar a compartilhar esse vídeo e também me ajudar se posicionando aqui, sim, comentando aqui abaixo. Você acha que é pouca coisa, você às vezes acha que não dá em nada, mas ajuda demais e devemos continuar nos posicionando, porque o Brasil durante muito tempo continuou dormindo em berço esplêndido. Uma culpa do Brasil estar hoje assim também é dos brasileiros, você sabe disso.
Durante muito tempo o brasileiro fechou o olho para a política e deixou que fizessem o que quisessem na política. Por isso estamos nesse buraco tão fundo que estamos hoje. Além das más escolhas, né? Lá atrás o povo também foi muito enganado e isso também culminou no que está acontecendo hoje. Mas o fato é, o povo brasileiro não pode aceitar, pelo menos com normalidade, o que está acontecendo no Brasil. Temos que debater, temos que falar. Você aí que está vendo esse vídeo, você também tem que abrir um vídeo aí do seu celular mesmo e falar do que está acontecendo, se indignar e se posicionar sobre essas questões do Brasil. Não podemos deixar o sistema continuar avançando. E uma grande verdade é, a direita segue crescendo. Nós demos uma grande resposta nas urnas agora nas eleições de prefeituras, né, e também os vereadores. Nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo e um dia, vamos sim, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas um dia a gente vai conseguir resgatar o nosso Brasil de verdade, tá ok? Acho que é muito importante passar esse tipo de mensagem. Quero pedir pra você, novamente, né, comentar aqui embaixo, se posicionar. Por favor, amigo, não fique com medo. Comenta aqui embaixo, tá? E claro, comenta aqui embaixo também, da onde você fala, qual é a sua cidade. É muito importante essa sua participação. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.